né? Porque você não precisa se preocupar com o espaço, né? De alugar um espaço para você trabalhar. Tem alunos nossos que já chega pensando, nossa, já vou alugar um espaço, já vou criar um ateliê, e a gente sempre fala para os nossos alunos, não precisa investir, pelo menos por enquanto, tá? Depois você pode investir, mas no começo não invista, não alugue um espaço, não faça isso, tá? A gente indica para os nossos alunos começar com baixo investimento, e um dos motivos é esse, de você poder fazer na sua própria casa, tá? O segundo motivo de você ter um baixo investimento fazendo na sua casa, porque às vezes você pode pensar, Gisele, mas a minha casa, será que vai comportar uma máquina muito grande? Porque às vezes tem gente que não sabe que os materiais necessários para fundir o vidro e pensa, eu vou precisar de uma máquina muito grande e essa máquina não cabe na minha casa, né? Então, a gente vai falar aqui da máquina que você precisa para fundir o vidro. Assim, no caso, quando a gente fala em vidrofusão, principalmente quem está ouvindo esse termo a primeira vez ou começou a dar aquela pesquisada na internet e se deparou com alguns maquinários, provavelmente deve ter aquela imagem de que se precisa de algo grandioso para começar, deve ter ficado ancorado na cabeça dela. Então, por isso com base na nossa experiência, por isso que muitas pessoas hoje em dia têm um certo receio de iniciar na vidrofusão, justamente porque elas acreditam que por precisar de maquinários muito grandes, esses maquinários grandes requerem um alto investimento. E não é bem por aí. A gente tem aqui o canal, a gente tem mais de 600 vídeos onde a gente mostra que num pequeno cantinho aí da sua casa você já consegue começar. E começar bem. Não é somente começar, eu vou fazer uma pecinha aqui, uma pecinha ali e acabou. Não. O que a gente vem mostrando aqui para você é que você consegue começar bem e no primeiro dia, dependendo do seu nível de conhecimento, no primeiro dia você já consegue ter um retorno muito bom, dependendo da peça que você vai fazer, dependendo da área de atuação que você deseja seguir. Então, basicamente, a gente vai esmiuçar um pouco mais sobre esses temas aqui nessa live, mas basicamente, voltando aqui ao ponto inicial, que é a questão do investimento, pessoal, eu sei que muita gente, talvez até por ter uma condição financeira melhor, acredita que já vou começar a comprar as coisas antes mesmo de ter o conhecimento sobre para que eu vou utilizar aquilo. Eu sei que muitas pessoas, talvez até por ansiedade, acabam fazendo isso. Mas assim, entendam que se você sabe quais as ferramentas que você vai utilizar e sabe onde você vai utilizar, concorda que aquela ferramenta que você até então tem uma certa dúvida sobre onde vai utilizar e para que serve, concorda que ela não é tão urgente assim? Por exemplo, eu vou falar aqui já uma ferramenta, não sei se a gente ia complementar mais alguma coisa, vou falar de uma ferramenta basicona. Quando a gente fala em trabalho com vidro, naturalmente a gente não pode deixar de falar do cortador de vidro. Porque a gente está trabalhando com vidro, a gente automaticamente vai precisar da ferramenta para poder moldar o corte do vidro, cortar ele conforme a nossa vontade, conforme a peça que a gente pretende criar. Então essa é uma ferramenta que é crucial você ter. Então assim, são pouquíssimas ferramentas que você precisa de fato para começar e talvez a gente vai falar exatamente sobre as principais ferramentas, que são somente 4, em uma outra live. Basicamente nessa a gente vai falar dos benefícios de se trabalhar vidrofusão em casa. E só para fechar aqui, pessoal, com investimento bem pequeno, mas bem pequeno mesmo, você já consegue sim um retorno muito grande. Então, a gente está falando aqui, né? Você deve estar curioso para saber que maquinário é esse que você vai precisar para você derreter, para você fundir o vidro. Então, a gente vai mostrar aqui uma opção de maquinário, né? De uma máquina que você vai utilizar para derreter o vidro aí na sua casa, que ela tem um valor relativamente baixo, né? Que é a mufla. É legal. A mufla, pessoal,
Para quem já acompanha o canal já deve saber mais ou menos o que é. A mufla é isso daqui. Quando a Gi fala em forno pequeno, que ela até faz um gesto assim, ela está falando da mufla, que é basicamente essa ferramenta aqui. Essa daqui é uma ferramenta, um pequeno forno que funciona em conjunto com o seu micro-ondas. Então a gente vendo aqui a mufla, ela é uma ferramenta relativamente simples, simples até de se fazer. Quem é aluno do curso Fusão Perfeita já sabe ou vai ter acesso às aulas de como eles podem fazer a própria mufla deles. Mas basicamente a mufla ela funciona como uma caixa que isola a temperatura e algo para trazer a temperatura, para converter as ondas do micro-ondas, do seu micro-ondasinho comum que você tem na sua casa. Aqui, essa partezinha aqui de dentro converte as ondas do seu micro-ondas em calor bruto para qualquer coisa que esteja aqui dentro dela. Então, dentre muitas coisas que pode se trabalhar com a mufla, tá o vidro. Quando a gente fala vidrofusão com a mufla, basicamente a gente está falando no trabalho unicamente com o vidro. E eu acho que é isso. Então, esse maquinário que você precisa, né, para você derreter o vidro é a mufla. Por que a gente, para quem está começando e não tem, por que a gente indica a mufla? Por quê? Tem pessoas, como que você vai comprar um negócio, por exemplo, digamos, sei lá, o que eu poderia dar exemplo? Como você vai comprar uma coisa se você não sabe manusear? A gente tem alunos que antes de saber como fazer, como fundir o vidro, como todas as questões que tem por trás dessa técnica, a pessoa faz o quê? Vai lá e compra um forno de fusing. O que é o forno de fusing? Um forno de fusing é um maquinário um pouco maior do que uma mufla, que é essa daqui, que tem um valor relativamente mais alto, né? Porque na mufla você vai ter um investimento mais ou menos aí de uns R$600 uma mufla. E num forno de fusing é um valor um pouco mais alto. E tem pessoas que querem se aventurar. Vai lá, compra o forno, faz um alto investimento no forno e não sabe nem como que liga o forno. Então a gente nunca indica para as pessoas, às vezes a gente recebe mensagens, não compra o forno, porque você não sabe que tipo de peça você vai fazer, você não sabe se você quer trabalhar com bijuteria, com pastilha, com peça decorativa. Então, por que você, por exemplo, vai comprar um forno de gaveta se você vai fazer peças mais que não precisa de um forno tão alto? Então, a gente sempre indica para as pessoas não comprar ou não sair comprando forno, tá? Com a mufla, somente com a mufla, com esse investimento na mufla, você já consegue faturar R$3.000 ou mais com artesanato em garrafa de vidro, tá? Então, tô falando isso porque é experiência própria, né, que a gente vê dos nossos alunos. Tem alunos que compram o forno e depois acaba sendo nosso aluno porque não soube manusear corretamente o vidro. Fora que, tipo, sempre tem as questões por trás da técnica, né? Então, para você fazer uma peça dessa aqui, não é somente você jogar a peça lá dentro do forno ou da mufla, por exemplo, e achar que a mufla vai fazer o trabalho sozinho. Tem toda a questão, tem todo o estudo por trás de uma peça como essa daqui. Até mesmo, né, prova disso é que se você der um Google, der uma pesquisada aí na internet, tem muitas poucas pessoas, artistas que trabalham com fusing em garrafa de vidro, porque é uma técnica totalmente nova e diferente. Tem algumas pessoas aí, alguns artistas que estão se aventurando, fazendo testes aí. Tô falando isso porque o Evandro tá me cutucando aqui, porque tem pessoas que estão se aventurando aí, tipo, vendo algumas coisas que a gente ensina, alguns artistas, e estão se aventurando aí a fazer a técnica. Eu me perdi o raciocínio. Deixa eu falar. Ah, fala. Enfim. Alguns artistas que estão se aventurando. Que estão copiando meio que... gente, qual que é a questão? A gente não liga que as pessoas se inspirem na gente, tá? A gente não liga, até o objetivo do nosso canal é esse, né? Divulgar essa técnica, né? Do fusing em garrafa de vidro. Mas seria bacana se as pessoas pelo menos mencionassem, eu aprendi isso com o Evandro, com a Gisele, né? Não sair copiando as coisas e pelo menos não dar o crédito.
Então, tem alguns artistas que a gente está percebendo que está fazendo isso, não é legal, mas eu acredito que tem a lei do retorno, então, só por isso que eu tô falando isso. Mas, enfim, né? Esse, então, é o maquinário que você vai precisar para começar. Então, é uma máquina relativamente barata, baixo investimento. Se você... Máquina que você fala é a Muflo? A Muflo, né? Ferramenta. Que você vai ter um baixo investimento. Porque, gente, dependendo do negócio que você vai começar, você precisa, por exemplo, vou abrir uma sorveteria, né? É um investimento alto. E o trabalho com o vidro de garrafa, para de fazer essas caras que isso está me desconcentrando. O trabalho com vidro de garrafa, é um baixo investimento. Bom, esqueci o que eu ia falar. Fala aí agora do segundo. Não, a questão do segundo? Você ia falar do micro-ondas? Não. Tópico. O segundo tópico aqui, fechando a questão do material, do investimento, que é relativamente baixo, a gente mencionou aqui somente a Mufla, mas, pessoal, como eu falei anterior, a Mufla, até o momento que eu citei a Mufla, você também, como vai trabalhar com vidro, você precisa investir em um cortador de vidro. E também, como você vai trabalhar com a Mufla, você vai precisar de um forno micro-ondas para poder converter as ondas da Mufla em calor para a peça que vai estar lá dentro. Sem o micro-ondas, a Mufla não funciona. Sem a Mufla, o micro-ondas não consegue derreter o vidro, porque caso contrário, o prato de dentro do micro-ondas iria derreter assim que você ligasse ele. Lembrando aqui, pessoal, que a gente está se referindo basicamente a pessoas que querem montar um ateliê relativamente pequeno, utilizando a Mufla. Tem pessoas que, como a gente falou, querem se aventurar e comprar já direto um forno para alta temperatura porque querem já começar criando peças maiores. A gente não está descartando essa hipótese aqui. O que a gente fala entenda primeiro o que você pretende fazer, quais peças você pretende criar, qual público você pretende alcançar, para aí, só depois disso, você pensar na ferramenta ideal para criar aquilo que você pretende criar. E como criar também, criar. Porque, caso contrário, pegando até aqui a fala da própria Gi, tem pessoas que já compram direto o forno, acreditando que a técnica é somente cortar o vidro, pintar e colocar lá dentro e já era, acabam se frustrando com o tempo porque não conseguem tirar uma peça legal de dentro, ou a peça deu problema de trinca, ou a peça literalmente estourou dentro do forno, ou deu problema de desvitrificação, ou deu vários outros problemas, a pessoa não entende por que aquilo aconteceu, por consequência, não sabe resolver, acredita, pode acabar jogando a culpa no forno, que não presta, já ouvi muitos relatos disso, e acabam se frustrando, e por conta dessa frustração, elas acabam vendendo aquele investimento inicial que elas fizeram. Novamente, um exemplo disso é o forno que a gente comprou. A pessoa investiu horrores nele, e a gente comprou dessa pessoa por preço de banana.